Amém, queridos? De fato, para mim expor, apresentar a palavra de Deus a qualquer um, né? A gente se sente como um mendigo querendo oferecer um grande banquete, né? Ou eu querendo oferecer para vocês a solução da calvície. Eu me sinto assim ao expor a palavra de Deus, porque ela de fato ela é poderosa e eu em mim não tenho nada que possa oferecer. Mas vamos a um texto muito precioso da palavra de Deus e também usado como consolo para nós, e nós usamos como consolo para outros também, que está em João, Evangelho de João, capítulo 16. E nós temos aqui uma orientação do Senhor, uma exortação, né? Mas uma promessa também, né? Eu louvo a Deus porque o nosso Deus, Ele nos ensina, né? Ele apenas não legisla, Ele apenas não diz faça isso ou não faça aquilo, mas Ele traz fundamento, Ele traz estrutura para aquilo que Ele coloca sobre nós e para nós, né? No Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos encontrar aqui parte de um momento crítico, de um momento agudo na vida do nosso Senhor. Ele estava aqui quando João registra o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17. Nosso Senhor, Ele estava às portas de ser preso, julgado injustamente, morto, ser trocado, né, por ímpios e colocado entre malfeitores para que toda a glória de Deus nele fosse humilhada, né? Então é um momento de muita angústia. Ele vai se colocar no lugar dos pecadores, ele vai se colocar no nosso lugar, né? Então é um momento muito grave. E nos momentos mais graves das pessoas é que elas falam coisas que elas reservaram para falar, muito importantes. Então aqui Jesus no capítulo 16, no capítulo 14, 15, ele começa a preparar os discípulos. O contexto, amados, desse capítulo 16, o contexto é muito importante, porque às vezes a gente pensa alguma coisa e não entende muito bem. Mas é um momento íntimo do Senhor com seus discípulos. O Senhor não está com uma multidão. O Senhor não está num lugar público. O Senhor está num lugar reservado com aqueles que Ele mais tem junto dele, teve durante o seu ministério de 3 anos, e ele começa a preparar esses discípulos, dizendo que ele vai para o Pai, e ele não vai deixá-los só, ele vai pedir ao Pai que envie o teu Espírito, e esse Espírito não só os consolará, mas também os capacitará a continuar a obra que o Senhor está depositando neles. Então é um momento de investidura, é um momento de conselho, um momento de consolo, é um momento de intercessão. No capítulo 17, depois do capítulo 16, Jesus intercede aquela gloriosa oração sacerdotal, né, de João, que ele faz intercedendo pelos discípulos, intercede ao Pai por eles e intercede por aqueles que hão de crer pela palavra nele, ou seja, intercede por aqueles crentes que viriam a conhecer o Senhor, dos quais envolvem muitos de nós e outros que virão. É um momento em que o Senhor também, ele põe o preto no branco, como se diz, né? Ele deixa claro as coisas. Ele não quer que nesse momento, para os discípulos haja sombras, mas as coisas fiquem muito claras, né? Na verdade, o Evangelho é algo muito claro. Ele não é uma coisa
dúbia, como são as filosofias, como foram as filosofias, como são. Isso é Deus, mas isso é, né, é energia, isso, a gente nunca sabe o que é o que. Nunca sabe o que deve ser feito. Porém, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Né? Então, ele é cortante, ele deixa as coisas bem claras. Né? Ele coloca que, se você pretende segui-lo, a primeira coisa que você deve estar assim disposto é morrer. Quem que faria isso? Né? Você quer me seguir? Né? Você quer fazer parte do meu clube? Primeira coisa, tem que morrer. Ninguém quer saber de uma conversa dessa, né? A gente quer ouvir: você quer me seguir? Você vai aparecer no Facebook e todo mundo vai curtir, milhões de pessoas vão te curtir. Não, Jesus disse: você está disposto a me seguir? Então vão te odiar. Não vão te amar, vão te odiar, vão te pressionar, né? Você vai ter que carregar sua cruz todos os dias. Então, o Senhor, ele não trata as coisas com meias palavras. Ele sempre foi claro, justo, firme. Não fez questão de atrair pessoas de uma maneira subliminar. Ele quis realmente que as pessoas soubessem que estavam indo para a cruz com ele. E quem quiser vai ser assim, quem não quiser, não tem problema, continua, né, do jeito que está. No fim, ele vai passar a régua e aí sim é que sofrerão as consequências. Porém, o Senhor, nesse contexto que nós estamos, ele traz para os seus discípulos isso: olha, eu queria deixar claro para vocês uma coisa, e eu não quero mais falar em parábolas. Se você ler João 16, ele vai dizer: eu não vou falar mais em parábolas com vocês. Eu quero dizer o seguinte, que vocês foram escolhidos do mundo. Vocês foram separados por Deus. Vocês foram, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, vocês já eram, né, lavados pelo meu sangue, né? Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus, né, sacrificou a Cristo Jesus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, esse contexto aqui é um contexto que ele é muito dirigido a pessoas piedosas, honestas, que querem seguir Jesus, independente das agruras dessa vida, independente do esforço, independente da tribulação que ele venha a sofrer. A palavra de Deus diz: importa que entremos no reino de Deus mediante muita tribulação. Então Jesus estava preparando o coração deles para que eles estivessem, não se assustassem quando viesse a tribulação. E ele fala a pessoas que são pessoas que ele sabe que, exceto Judas, que o entregaria, eram pessoas que dariam a vida por ele, pois todos deram a vida por ele, né? Todos morreram por ele. E que eram pessoas que não eram religiosas, mas eram pessoas que amaram a justiça que viram nele. Eram pessoas que desejavam, né, a presença de Deus que viram nele. Eram pessoas que reconheciam sua fraqueza, mas sabiam que tinham um protetor todo-poderoso que podia os guardar de todo mal. Eram pessoas que podiam ser perseguidas, mas elas sabiam que receberiam a glória do Senhor um dia. Então, a estes é que o Senhor dirige esta palavra que nós vamos ler agora em João 16:33, que nós usamos muitas vezes despreocupadamente para qualquer pessoa que está passando por dificuldade. Mas esta é uma promessa, ela não é uma promessa universal para toda a terra, ela é uma promessa para os teus,
para os teus discípulos, aqueles que são realmente os que creram na palavra, que querem abraçar o caminho estreito, estar no caminho estreito, deixar de lado o caminho largo, independente do desconforto, independente da sua dificuldade de se manter nesse caminho, mas sabe que lá na frente encontrará o Senhor, mas sabe que lá na frente encontrará a glória, mas sabe que lá na frente encontrará aquele que nos dará regozo eterno para sempre e sempre. Amém? A estes o Senhor reservou esta promessa, essa palavra, e eu queria compartilhar com você agora que se o seu coração é um coração separado para Deus, como destes eram, essa palavra vai fazer sentido. Essa palavra não só vai te capacitar a viver como um vencedor neste mundo, mas aguardar com alegria, ansiedade, a revelação daqueles que amam verdadeiramente o Senhor e estarão com Ele para sempre e sempre na glória. João 16:33 finaliza essa palavra do Senhor antes dele começar a orar. Diz assim: tenho-vos dito isto. Eu acho que... lá, tem uma projeção lá. Não sei se vocês conseguem ler, mas os que têm Bíblia, talvez seja melhor ler na Bíblia. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quantos já ouviram essa promessa do Senhor? Levanta a mão. Quantos já ouviram? Quantos nunca ouviram esse verso? É uma palavra bem conhecida, né? Vamos ler juntos, então? Tenho-vos dito isso, para que mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Graças a Deus. Eu queria, irmãos, ser breve o suficiente para não prendê-los aqui até a meia-noite, mas também não tão superficial, que a gente não vá firmar no nosso coração essa palavra. Então, eu queria dizer, já adiantei um pouco, Jesus, ao dizer tenho-vos dito isso, para quem que ele está dizendo isso? Para quem que ele está anunciando todas essas coisas? Ele está anunciando aos seus discípulos. Ele está anunciando àqueles que receberam e guardaram a sua palavra. Em João 17, que é o próximo capítulo, Jesus diz assim: manifestei o teu nome, ele está falando ao Pai, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. E guardaram a tua palavra. Uma possessão, um tesouro, um legado. Jesus está dizendo àqueles que o Pai separou do mundo e deu a Ele. E estes que o Pai separou do mundo e deu a eles, guardam a palavra. Hoje, eu trabalhei numa época que os armazéns vendiam comida a granel, assim, né? Então a gente separava peixe, separava carne, separava o arroz, separava o feijão em sacos, assim, e os sacos ficavam abertos, assim, né? E as pessoas levavam. O beneficiamento daquelas coisas não eram tão bem feitas como é hoje. Hoje você abre um saco de feijão, vai direto para a panela, muito provável não vai nenhuma sujeira, mas antes tinha muita sujeira. E aí as pessoas tinham que colocar um pouco de feijão que ia cozinhar na mesa, né? E ficar ali escolhendo. Às vezes toda a família vinha lá para escolher, separar né? O feijão, ou o arroz, ou sei lá, aquilo que realmente era bom, que era aproveitável. Esse escolher, retirar de uma porção que tem coisas impróprias, coisas ruins, é o que o Senhor faz com seus. É o que o Senhor fez com aqueles que o amam genuinamente. O Senhor tirou do mundo, marcou-nos como, né? Marca-se aquele gado, como marca-se
marcava-se os escravos, né? O Senhor nos marcou. Ele disse, esse é meu. Esse é meu. Jesus em João 10 diz, aqueles que o Pai me deu, não jamais lançarei fora, e ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. A estes o Senhor está dizendo isso. Tenho-vos dito isto. É para estes. Esta promessa é para aqueles que verdadeiramente são separados, escolhidos e amam ao Senhor. Guardam a sua palavra, não só no sentido de memorizá-la, mas guardá-la praticando, porque Jesus diz, aqueles que me amam, guardam e praticam a minha palavra, né? Então, são estes, e esses que são guardados pelo Pai. Em João 17:12, nós vamos ver que Jesus diz, aqueles que o Senhor os guarda, o Senhor os guarda e o maligno não pode tocar. 1 João diz que o maligno não pode tocar esses. São separados de Deus e não se perderão. João 10:28, já citei, Jesus falando que ele é o pastor, são odiados pelo mundo por não serem dele. João 17:14, próximo capítulo, que é João 17, no verso 14, veja que declaração tremenda. Veja que nesse mundo que se valoriza o ecumenismo, nesse mundo que se valoriza a paz entre as religiões, né? E por isso acaba se cedendo a muitas coisas a favor do politicamente correto, a gente vai contra o Senhor, muitas vezes. Porque o Senhor diz bem claramente aqui, no verso 14 do capítulo 17, dei-lhe a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou. Gente, o Senhor, Ele nos marcou, nos separou, e Ele diz, vocês não têm nada a ver com o mundo, e o mundo não tem nada, é um para cá, outro para lá. Eu vou guardar, proteger, amar vocês, mas o mundo, aqueles que são do mundo, eu vou destruir. A palavra de Deus diz que Deus odeia o ímpio, porque o ímpio afronta a Deus. O ímpio não confia, o ímpio não acredita, e se ele acredita, ele vive como se Deus não existisse, né? Então, esta relação de Deus com o justo, com aquele que Ele salva, com aquele que guarda a sua palavra, é muito clara aqui. É muito clara nessa oração íntima de Jesus com o Pai. Então, o Senhor está deixando bem claro que estas coisas que Ele tem dito, essa promessa que Ele tem nos dado, ela é para aqueles que o mundo odeia. O mundo odeia aqueles que amam o Senhor. O mundo não odeia aqueles que frequentam a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, Holiness. O mundo odeia aqueles que amam a Cristo. O mundo não odeia aqueles que fazem o bem por causa da sua, não só da sua denominação, mas da sua fé, seja ela qual for. Mas o mundo odeia aqueles que são do Senhor. Porque aqueles que são do Senhor, eles não têm nada com o mundo. E veja só o que Provérbios diz: o homem iníquo é abominável para o justo. O justo não tolera aquilo que o ímpio faz. O justo não pode pactuar. O justo não pode a consentir com aquilo que o ímpio faz. Se o ímpio sonega porque ele acha que o governo é injusto, o justo, aquele que é de Deus, ele se aborrece com isso. Se o ímpio, pressionado numa situação, no casamento, ele mente para sua esposa, ou sua esposa mente para o seu marido, mas o justo, aquele que ama a Deus, não faz isso, né? Então, o mundo não... O ímpio, ele é abominável para o justo. É abominável. Assim como o caminho do reto amedronta os ímpios. Os ímpios, eles não se sentem
em liberdade para fazer alguma coisa diante de um justo. O justo nem precisa fazer um sermão. O justo não precisa nem dar um conselho moral. Mas a presença do justo, aquele que ama a Deus, já inibe o ímpio. Portanto, se o ímpio faz diante de alguém que se confessa cristão, coisas que são abomináveis ao Senhor, é porque a presença daquele confesso cristão, né? Que se confessa cristão, não há justiça nele. Porque a palavra de Deus diz que a presença do justo amedronta o ímpio. Então, veja a distinção que Deus está fazendo aqui, ao trazer essa palavra para nós. E em João 15:18 diz que se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Aí sim, o Senhor está colocando o pingo nos is. Aí sim o Senhor está mostrando a origem disso. Porque o mundo odiou a Ele. Sim. O mundo não me odeia porque eu sou um cara legal. O mundo não me odeia porque eu canto louvores bonitos. O mundo não me odeia porque eu não canto músicas do mundo. O mundo me odeia porque odiou a Cristo. Porque Ele feriu as trevas, porque Ele envergonhou Satanás, porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou dos mortos, porque Ele reinará pelos séculos dos séculos, porque Ele aprisionará os demônios e Satanás por toda a eternidade, porque Ele venceu o pecado, porque Ele subiu aos céus e nos abriu caminho. Então o mundo não pôde deter o nosso Senhor, então o mundo o odeia, e aqueles que estão nele são odiados pelo mundo, e esse ódio que o mundo tem, e o mundo, quando eu digo, não é apenas as pessoas que, vamos dizer, a gente considera como do mundo, mas é esse sistema. A Bíblia fala de mundo, a palavra mundo na Bíblia significa esse sistema de coisas, essa maneira com que a política funciona, com que as famílias funcionam, com que as denominações funcionam, com que os governos funcionam, com as escolas funcionam. Todo esse sistema ordenado de coisas se chama mundo. A Bíblia chama de mundo. E essa maneira com que as coisas se engrenam, né, formam uma grande máquina, e essas engrenagens vão se conectando uma com a outra, tem uma maneira que aborrece o Senhor. Tem uma maneira que Deus não quer que a gente se conforme com isso. Em Romanos 12, o Senhor diz assim: não vos conformeis com o mundo, nem com as coisas que no mundo há. Por quê? Porque a maneira do mundo resolver as coisas é dessa maneira com que a gente tem visto a Lava Jato mostrar, é dessa maneira com que a gente tem visto as celebridades resolverem seus relacionamentos, né? É dessa maneira com que as pessoas dizem: não, eu não posso ser passado para trás, né? Se ela está vendo que o outro está levando vantagem no trabalho, eu vou dar um jeito de passar por cima dessa pessoa, e começa a fazer intrigas, ou começa a querer mostrar serviço para o patrão na frente do patrão, mas quando o patrão sai de lado, ele volta lá para a internet, vai lá falar com seus seguidores, enfim, gasta aquilo que deveria estar servindo ao Senhor, ele gasta em prol dele. Então, essa maneira com que os relacionamentos, vão acontecendo, relacionamentos por interesse, enfim, o toma lá dá cá, essa é a maneira que o mundo resolve as coisas. Essa é a ética do mundo. Mas a ética de Deus não é essa. A ética do Senhor é aquela do Sermão do Monte. Você pode ver Mateus 5, o que o Senhor diz? Olha, você não precisa deitar-se com a mulher de outro para cometer adultério. Basta você pensar. A ética do Senhor é alta. A ética do Senhor tem um padrão que jamais qualquer filosofia poderia alcançar. A ética do Senhor diz que você não precisa bater ou atingir alguém com uma arma para ser assassino. Basta você pensar mal do teu irmão. Será réu já do inferno. E a ética do Senhor diz que se alguém querer tirar vantagem sobre você, querer roubar, levar sua capa, o Senhor diz: dá outra também.
Se alguém pedir para você, querer abusar de você, andar 1000 milhas, anda 2000. Não é olho por dente, não é olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor diz lá em Romanos 12, 21, não vença o mal com o mal, você vence o mal com o bem. O bem é poderoso para pisar sobre o mal. A ética nossa não é usar as mesmas armas do mundo. Se for assim, não vale a pena. Não vale a pena seguir a Cristo. Se qualquer um que optar por usar as armas do mundo, esquece Cristo, continue usando as armas do mundo, porque usar as armas de Deus é impossível para nós, exceto que o próprio Deus esteja em nós. Exceto que, se eu quiser escrever como Shakespeare escreveu peças de teatro, eu preciso que Shakespeare esteja dentro de mim, porque eu jamais terei a mente de Shakespeare. Se eu quiser lutar como qualquer um desses campeões de MMA, eu preciso que eles estejam dentro de mim, porque eu jamais vou conseguir. Então, para que eu possa viver a ética de Deus, eu preciso que Deus esteja dentro de mim. E como eu posso fazer isso? Reconhecendo que eu sou um pecador, reconhecendo que eu sou uma pessoa que não tenho mérito nenhum para ser chamado de filho de Deus, e que eu preciso que Ele me perdoe, que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele mate-me, dê perda total em mim. Perda total. Não é mandar para uma reforma, não é mandar para um martelinho de ouro, mas é perda total. Para que Ele possa habitar em mim. E eu possa viver a ética, o padrão de Deus, diante deste mundo que o Senhor diz que nos aflige, que nos afligirá. Então, em João 16, ele diz assim, para que em mim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Esta é a advertência do Senhor. No mundo tereis aflições. Há muitos evangelhos que estão sendo pregados, que nós não temos que passar por aflições, que nós não temos que passar por enfermidades, que nós não temos que passar por experiência de filhos rebeldes, que nós não temos que passar por acidentes, por enfermidades, por rupturas na família, por desemprego. Há um evangelho pregando isso, mas este não é o evangelho que o Senhor pregou. O evangelho do Senhor Jesus diz com todas as letras, de uma maneira tão clara, que o sol não precisa brilhar mais do que o meio-dia: no mundo tereis aflições. Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Bom, porque Ele nos avisa, né? Mas dizer que temos que ter aflições. Bom, nós podemos ver claramente, não precisamos entender de nada da palavra de Deus, que as aflições, todos passam por ela. Você pode dizer, mas o Senhor está dizendo uma coisa óbvia: todo mundo sofre, tanto o bom quanto o justo sofre, né? Mas o Senhor está dizendo aqui de uma aflição, que é uma aflição por causa dEle. Não é uma aflição por causa das nossas trapalhadas. As aflições vêm na nossa vida por causa do pecado, por causa da ambição, por causa das escolhas erradas que fazemos, não é verdade? A gente, de repente, quer comprar o carro, né? Dos sonhos de consumo e tal, fazer aquela viagem, ou daqui a pouco está atolado em dívida, tem que fazer aí das tripas ao coração para conseguir, né? E aí se enrola todo. Ou se envolve com relacionamentos que não são, né, aprovados pelo Senhor, e aí daqui a pouco está aquela confusão na família, aquela vergonha, ou pactua com alguma coisa no trabalho e é demitido. Então, esse tipo de aflição é uma aflição do mundo, uma aflição que, se você, mesmo sendo do Senhor, resolveu optar por certas decisões desse tipo, vai sofrer as consequências. E o Senhor vai julgá-lo, o Senhor vai puni-lo.
né? Mas a aflição que o Senhor está dizendo aqui não é a aflição deste mundo por causa do pecado, mas é a aflição que nos vem por causa dele. É a aflição que sentimos ao ver a impiedade. É a aflição que sentimos ao sermos pressionados pelo chefe. Olha, você vai ter que mentir, dizendo que eu não estou, quando fulano ligar, que eu estou numa reunião. É a aflição que o justo sente quando ele recebe a proposta de propina para que ele, em função do cargo que ele está, ou em função ele aceite aquilo, receba aquilo, faça vista grossa. Ou é aquela situação em que todo mundo vai para tal lugar, legal, passeio, não te convida, porque você é crente, você não bebe, você não faz nada. Então você fica lá, vamos dizer assim, descartado. Isso, ninguém gosta disso, não é verdade? Mas é uma aflição que também vem por aqueles que seguem a Cristo. Ou muitas vezes, uma aflição que vem por causa de uma oportunidade. Puxa, tem um negócio assim que se eu fosse... Rapaz, esse cara me ofereceu sociedade, se eu fosse... olha, vai resolver a nossa vida, mulher. Vai ser... Mas não é uma coisa esquisita. É uma coisa de um dinheiro que você não sabe de onde vem, sabe? Então, aí você fica assim, não, eu sirvo o Senhor, eu sou escolhido pelo Senhor. Isso vai marcar, o meu relacionamento com o Senhor. O espírito vai se aborrecer. Aí você fica naquela aflição, Esse tipo de aflição vem para aqueles que o Senhor separou e escolheu. Então, esta aflição é por causa dele, Vamos ver, por favor, você pode avançar até a próxima? Mais um. Volta, por favor, acho que eu perdi esse versículo. Volta de novo. João 17,14, como eu não sou do mundo. Então, está nele a fonte dessa aflição. Porque ele foi afligido, abandonado pelos seus queridos. Ele foi, de todas as formas, afligido, não só emocionalmente, mas socialmente. Até a sua família o abandonou. Ele foi afligido com castigos na sua carne. Ele foi afligido de todas as maneiras que possamos imaginar. Então, essa aflição que está nele vem sobre nós também, porque nós temos ele em nós. E se ele sofreu, por que nós não sofreremos? É isso que a palavra de Deus coloca, Se com ele sofremos, mas com ele também seremos glorificados, Então é importante que a gente tenha, não perca essa ótica da palavra de Deus, do nosso relacionamento com ele. Nós temos tudo que o Senhor tem. Tudo que o Senhor tem há em nós. O seu desejo de justiça, o seu clamor pela glorificação do Pai deve estar em nós. Como ele nos ensinou a orar, em primeiro lugar, Pai, glorificado seja o teu santo nome. Então, tudo isso que está nele, está em nós. O apóstolo Pedro diz que ele nos deu a natureza dele. Então, aquilo que fazia o Senhor se afligir, aquilo que fazia o Senhor sofrer, a morte de Lázaro, as pessoas andando como que sem pastores, as pessoas que estavam sendo injustiçadas o fazia sofrer. Isso deve nos afligir. Se isso não nos afligir, se essas coisas não nos afligem, o Espírito de Cristo não está em nós. Então, é importante que a gente saiba que essa aflição que o Senhor diz,
é uma aflição que faz parte da essência dele em nós. E caminhando já para, ele vai desdobrando, né? Ele está anunciando a maneira, a dinâmica da vida. A dinâmica da vida do crente é uma vida de aflições, mas não as aflições que o ímpio passa, não as aflições que o Zé Dirceu está passando, não essas aflições, né, que o dono da Odebrecht lá está passando, mas são aflições que vêm por causa de Cristo. Os irmãos estão me compreendendo? Sim ou não? Espero que sim, né? Porque isso, se não estiver claro, muitas coisas poderão nos confundir. E a gente vai perder a ótica da vida com Deus. Mas no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que o Senhor diz agora, tende bom ânimo? Pode avançar, por favor? Mais um pouquinho. Aqui. Em Isaías 26, o Senhor diz assim: ó Yahvé, o nome de Deus, ó Deus, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Há uma coisa em Deus, de que Ele guarda-nos, do mal. Ele, junto com a escolha que Ele fez, junto com a separação que Ele fez em Cristo, Ele também não só separa, mas Ele nos coloca num lugar de proteção. Ele nos coloca cercado por anjos. Ele nos coloca em Cristo, como em Filipenses diz: apresentai as vossas ansiedades a Deus e Ele guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Essa palavra, Ele guardará vossos corações, está relacionado a você guardar algo num lugar muito protegido, um lugar que não se pode atingir com bombas, um lugar que não se pode atingir com exércitos. Deus te colocará num lugar onde exército maligno nenhum poderá te atingir. Assim como Satanás chegou a Deus e disse: deixa eu tocar em Jó, o Senhor disse: até um ponto você vai, na vida dele você não toca. O Senhor, Ele é soberano, e para com os teus, Ele guarda. E a soberania do Senhor para nos guardar, se for preciso aquietar ventos, Ele aquieta, como Ele fez isso quando a tempestade assustava os seus discípulos no mar e Ele dormia em paz. Mas Ele foi invocado e Ele aquietou o vento e os mares. Ele é soberano para guardar os teus. Assim como Ele fechou a boca do leão para que Daniel não fosse morto. Assim como Ele fez com que tantos heróis da fé, pela fé, vencessem o mundo e vencessem o maligno, porque Ele nos guarda. Por isso que o Senhor diz: tende bom ânimo, tende alegria quando você estiver em provação, porque Deus é soberano. Isaías 45 diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Tudo está na mão do Senhor. O bem e o mal come na mão dele. Ele é poderoso para designar aquilo que Ele quer. Ele trata tudo conforme o seu querer e nada pode resistir ao braço do Senhor. Lamentações 3 diz: ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tanto as desgraças como as bênçãos? Ora, se vem do Altíssimo, Ele pode tirar uma desgraça quando Ele quiser, ou Ele pode cessar a bênção quando Ele quiser. Eu posso estar tranquilo porque dele vem o meu destino, dele vem o meu dia. Se Ele concede uma tribulação a mim, graças a Ele, porque Ele tem uma pedagogia nessa tribulação.
Assim como ele quis ensinar os seus discípulos naquele mar revolto, que ele tinha domínio sobre todas as coisas, assim como ele quis ensinar Paulo quando estava naufragando o navio, ensinar aquelas pessoas a confiarem no Deus de Paulo, assim como ele quis converter toda uma aldeia que recebeu aquele navio naufragado, ele tem poder para tudo isso. E em Romanos 8, 28, o apóstolo diz pelo Espírito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Senhor pega todas essas aflições que vêm sobre o justo e transforma elas, e muda elas, e encaminha elas para que no fim sejam bem para o justo. Então, as aflições vão nos aperfeiçoar, as aflições vão nos levar para a vontade de Deus, como o irmão diz, boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? O bom ânimo, Jesus disse, tem de bom ânimo. Fala, mas Jesus está querendo que eu seja um lesado? Lá veio tribulação, aleluia, glória a Deus. Não, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que isso vai resultar em bênção para mim. Amém? Se não para mim, para outros, mas o reino de Deus vai ser implantado. Versos 35 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ele está questionando. A tribulação pode fazer alguma coisa para acabar o amor dele? Não, não pode. A tribulação não é nada diante do amor dele. A espada, a angústia, não é nada. Pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão sofrendo, que não vê a família se converter, que não vê o patrão ser justo, que não vê justiça nessa terra. O amor de Deus traz paz sobre ele, porque o amor de Deus e a justiça de Deus na cruz foi revelado. Jesus condenou na cruz em Cristo todo o mal dessa terra, e Jesus revelou em Cristo na cruz todo o amor dele por nós. As aflições do presente nem se comparam com o que está reservado. Gente, essa aflição que nós passamos aqui, muitas vezes tentam nos desanimar, mas o Senhor diz para a gente olhar para o futuro, que nem se compara com o que vamos ter na glória. Conheceremos a Deus dia após dia, de uma maneira infinita, de uma maneira grandiosa, de uma maneira que não se pode medir. Cada dia vai ser uma surpresa, cada dia vai ser um aterrador, porque você verá o Senhor cada vez mais glorioso, a sua sabedoria, o seu poder, a sua beleza, a sua santidade se revelará a nós, e nós governaremos com Ele, e nós com Ele reinaremos, e isto é uma glória que não se pode comparar com as aflições desse tempo presente, E no Hebreus 12 o autor diz uma coisa maravilhosa, que a disciplina, que a aflição é uma disciplina para o justo, é uma correção, é algo que vem do Pai, e aquele que é crente sabe que ele está sendo corrigido pelo Pai. Agora não somos filhos bastardos, o autor diz, ou seja, nós não somos o bastardo, o pai larga de qualquer jeito, mas o filho ele corrige, Então a disciplina deve nos alegrar, porque estamos tendo a oportunidade de sermos corrigidos por Deus. E finalizando, Jesus diz, eu venci o mundo. Pode ir para a próxima página, por favor. O mundo que não conhece a Deus, o mundo que é contrário ao Senhor, o mundo que odeia a Deus, o mundo que lutará contra o Cristo até o fim no Armagedon, e será derrotado e amargará as taças da ira de Deus, este mundo foi vencido pelo Cristo. Este mundo foi derrotado por causa do poder de Deus, por causa da justiça de Deus, do amor dele. E as aflições, as aflições que nós temos, elas podem ser totalmente controladas por Deus e podem ser vencidas com as armas de Deus. Ser vencida com o bem, ser vencida com a confissão. Deus, está difícil, Deus me orienta, Deus, esse pecado tem me perseguido e me faz livre, Senhor. Me faz. Quando você toma posse de que Deus te deu a vitória na cruz, quando você toma posse dessa promessa, 2 Pedro diz que Ele nos deu
todas as coisas para que as suas promessas se realizem em nós. Então você tem os profetas a teu favor, você tem os anjos ao teu favor, você tem os querubins ao teu favor, você tem a palavra de Deus lutando por você, você tem o santo testemunho dos heróis da fé que nos animam. Nós temos todas as coisas para sermos muito mais que vencedores, e o sangue de Cristo nos dá a vitória. Amém? Então esta é a certeza que nós temos, que podemos ter ânimo, que vamos vencer e vamos vencer o mundo. De fato, né, a gente não precisa nos desanimar diante dessas tribulações. Elas devem ser recebidas com alegria, porque elas vão treinar nosso caráter, elas vão treinar, vão nos aperfeiçoar, vão aprofundar nossas raízes da fé, vão fortalecer os nossos braços, vão levantar os nossos joelhos cansados, porque o Senhor nos fortalecerá, é promessa dele, para que vencemos essas tribulações do mundo presente, para reinarmos com ele na glória. E quando o Senhor olhar o seu testemunho aqui na terra, naquele dia glorioso, em que ele vai separar as ovelhas dos bodes, ele vai dizer para você: vinde benditos de meu Pai, porque você venceu. Apocalipse está cheio de menções àqueles que venceram o mundo e reinarão com o Senhor para sempre. Amém? Tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e nós venceremos também. Amém?